E tudo aquilo que vicia no sabor tem um poder igual de droga, igual cocaína, né? Pior até o Açúcar vicia mais que cocaína, já tem estudos falando disso. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal podcast Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. E hoje eu vou entrevistar uma amiga que já foi minha mentorada e ela tem uma história incrível que tenho certeza que muitas mulheres vão se apaixonar e vão se inspirar muito com o testemunho dela. Thalita Trauci, ou Trauti para os italianos, ela é casada com Osvaldo, que também foi um paciente meu, e ele vai estar aqui também compartilhando a história dele. Ela é mãe da Luna, de 4 anos. Hoje ela é uma terapeuta naturopata e coach de saúde integrativa, mas fez transição de carreira. Ela é formada em arquitetura e urbanismo e trabalhou em grandes empresas de tecnologia. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Nossa. Estou ansiosa para ver você compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres e homens também, né? Dessa decisão que você tomou de fazer essa transformação na sua vida. Então vamos lá, conta a sua história, né? Como é que foi esse processo? Os motivos, né, as inspirações que você teve para fazer a sua transição de carreira e falar um pouquinho de todo o seu trabalho na saúde integrativa que você faz hoje. Nossa Senhora, tem muita coisa para resumir. Então vamos lá. Senta que lá vem a história, né? Eu acho que hoje o momento que eu vivo começou, né, com uma semente de dor lá atrás, com as minhas relações com a alimentação, né, os meus transtornos alimentares e desde criança, então eu sempre tive anorexia com 17 anos, compulsão alimentar, enfim. Essa semente de dor com alimentação hoje me trouxe para esse cenário de cura que eu trabalho, que você mencionou, né, de coach de saúde integrativa, terapeuta naturopata. Mas até chegar aqui hoje existiu um grande caminho, né? E a transição de carreira fez parte dessa ruptura, né, desse caminho. Então, eu me formei, como você disse, em arquitetura e urbanismo. Desde meu primeiro estágio foi já em tecnologia, então eu trabalhei em empresas de software de tecnologia para construção civil, para design, para arquitetura. E lá eu me encontrei, eu falei, nossa, é esse mundo que eu quero viver, o mundo da tecnologia. Eu não me via sentada num escritório de arquitetura, projetando, nada disso, né? E aí eu fui galgando novos passos, novas empresas, até concluir a minha experiência profissional no mercado corporativo na maior empresa de tecnologia, talvez, né? Hoje o mercado é muito volátil, mas numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, como executiva de vendas. Mas, apesar de parecer uma carreira de sucesso e aparentemente todo mundo falava, nossa, você tem um cargo maravilhoso, eu viajava o mundo inteiro, né? Tinha um salário incrível, bônus, aquelas coisas todas. Ainda dentro de mim existia assim um vazio, sabe? Parecia que eu precisava de mais, não estava 100% feliz. E aí entra uma parte muito importante também dessa transição, que foi o momento que eu conheci o Osvaldo, meu marido, né, que me trouxe assim um conhecimento, uma sabedoria em relação àquela dor que eu tive, né, latente em relação à alimentação. Ele me trouxe uma série de ensinamentos mesmo, né, porque ele tinha passado por um processo de cura de um câncer terminal. Sim. E ele se curou prioritariamente através de uma mudança radical de alimentação e estilo de vida. Então eu, naquela insatisfação profissional ali, né, mesmo parecendo muito perfeita aquela vida, quando a gente se conheceu, ele me trouxe uma visão de mundo que parecia que minha alma sempre tinha buscado aquilo. E aí eu falei, uau, é isso. E comecei a minha mudança de alimentação. Então primeiro eu comecei a mudar o meu estado de ser, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu mudei a minha frequência interna, então eu comecei a ter novos hábitos alimentares, né? Fui limpando a minha alimentação, fui desintoxicando o meu corpo. Automaticamente eu passei a ter novos padrões de pensamento. Sim. Aquilo que fazia sentido para mim antes, viver naquele mundo corporativo, por exemplo, as reuniões, as viagens, aquilo ali foi perdendo. É como se aquele castelo de ouro que eu tivesse construído foi se perdendo. Tem um preço aquilo tudo, né? E aí a gente começa a avaliar se faz sentido para nós a gente bancar aquilo tudo. Né? Que é assim, trabalhar num ambiente tóxico, né? Você ter muita cobrança, muito estresse. Hoje a gente vê os índices de burnout aí são gigantescos, né? E a gente sempre ouviu histórias de que altos executivos de repente do nada largam tudo
compram uma pousada no Nordeste, vão trabalhar com o pé na areia, não querem aquilo tudo que um dia foi um sonho, né? Que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela gana, né? De falar, uau, eu quero trabalhar numa grande multinacional, fazer carreira. E depois, quando a gente está imerso nessa realidade, durante o processo, a gente vê que os prós e os contras, essa balança não fica tão equilibrada, né? E aí, foi o que você falou, vem aquele vazio, né? Você está rodeado de realização, mas lá dentro não encaixa naquilo. Você fala, mas era isso, mas não era bem isso, não está encaixado. O que aqui dentro de mim está gritando? E aí, quando a gente desperta para isso, quando a gente presta atenção a esse chamado que começa a gritar aqui no peito, é um roteador que começa a mandar um sinal de busca. Sinais. E aí o universo começa a trazer pessoas, situações. Exato. E aí a gente, na curiosidade, vai lá, faz um curso, conhece uma pessoa, vai num evento. E aí essa conexão começa a fazer, né? Com um mercado completamente diferente daquilo que a gente está vivendo naquela realidade. Eu também passei por isso, né? Eu também fiz transição de carreira, saí do corporativo, da área de marketing, que era a minha primeira formação, e fui para a área de desenvolvimento humano, de terapia. Hoje trabalho como psicanalista. Então, eu entendo e também me identifico muito com o seu processo. Não fiz uma transição tão radical, né? Mas, assim, eu não escolhi. O universo foi me colocando numa situação e eu fui encaixando. Exato. Né? A gente, nosso estado interno é Wi-Fi, né? A gente emite um sinal e a gente só recebe o que o coração fica ali pulsando, né? Exato, o que a gente tem dentro, né? E essa minha transição foi exatamente isso. Então eu comecei a mudar a informação que eu colocava dentro do meu corpo, porque o alimento é uma informação, é energia, é uma consciência. E aí, conforme eu mudava esse padrão de alimentação, que também trabalhei junto muito forte, até antes da alimentação, a meditação, que foi um divisor de águas na minha vida, e aí, de fato, foi quando eu atraí para minha vida um relacionamento sadio, né? E que realmente foi um relacionamento que trouxe um propósito para minha existência, que trouxe a nossa filha. Então, a meditação, esse trabalho interno, foi um grande divisor de águas, né? E aí veio a mudança de alimentação para reforçar ainda mais esse novo padrão de ser, assim. E aí, junto disso, anos depois, a gente teve a nossa filha. Mas até então a gente continuava lá em São Paulo, né? Eu continuava trabalhando ainda no corporativo, já naquele desgaste de falar, nossa, eu tô saindo para uma reunião, gente, não faz o menor sentido essa corrida sem fim, sabe? Essa corrida sem fim não fazia o menor sentido. Eu me via num movimento de não entender mais motivo para estar lá, porque eu sabia que o dinheiro não é a fonte da coisa, o dinheiro é um benefício secundário, mas assim, o meu propósito de estar lá fazendo aquilo, vendendo aquilo e vestindo uma camisa de uma empresa não fazia mais sentido nenhum, assim. E aí, nesse momento, a gente estava inclusive com o Júnior passando por uma série de cirurgias, porque ele teve que retirar um tampão aqui do crânio. E eu queria, nesse momento, eu queria parar de trabalhar no mercado corporativo. Era uma insanidade. Todo mundo sempre me falava, Thalita, como assim, você vai largar um cargo numa empresa desse porte? O seu marido passando por 12 a segurança do salário, né? Mas assim, eu tinha muito forte dentro de mim que eu teria que fazer essa ruptura. E seria, nesse momento, sem nenhuma segurança, aparentemente, né? Ali física, assim. Claro, eu sempre fui muito organizada em relação às finanças, nunca fui displicente de gastar mais do que eu tinha, sempre tive uma reserva, sempre investi e tal. Então isso me deu uma segurança para eu fazer essa transição também. Mas o principal motivo dessa transição toda foi a maternidade, né? Então quando a gente teve a Luna, aí toda essa inquietação, esse chamado da alma de mudança, ele gritou dentro de mim a ponto de eu um dia chegar do trabalho e deitar no chão, chorar desesperadamente, falar, Júnior, não tem como eu deixar uma bebê de 6, 7 meses em casa e sair para trabalhar numa coisa que para mim não faz o menor sentido mais, não tem como, eu não tenho forças para fazer isso. Ou então deixar numa escolinha, que é o que toda mãe faz, acaba fazendo, né? Sim. E toda aquela parte principal, aquela conexão fortíssima que a mãe precisa ter com o filho, de ver, falar as primeiras palavrinhas,
os primeiros sinais, se ele tem, a criança acaba tendo isso tudo com o estranho e não com a mãe. Sim, né? Nossa, Algumas mães, isso grita dentro delas, né? Não Sim. quero pôr um filho no mundo para um estranho criar. Eu quero criar, ainda mais os primeiros passos que são muito importantes, o primeiro desenvolvimento da criança, né? Quem dera aí, vou deixar a sugestão para o governo fazer uma licença maternidade de 1 ano, que pelo menos até a criança fazer 1 aninho, ter essa proximidade com a mãe, né? Que é muito importante. É um investimento para a sociedade, né? A maternidade, infelizmente, ninguém enxerga isso ainda, espero que daqui a alguns anos a gente enxerga isso, mas a maternidade, ela é um investimento para a sociedade. Sim. Muitas das mazelas que a gente vê aí de violência, de tudo, a raiz é na infância, não tem como, é na infância. Eu que sou formada em psicanálise, eu sei que até os 7 anos, tudo de bom e também tudo de ruim que acontece com a nossa personalidade é uma esponja, nessa fase. Então, quando a Luna nasceu, eu tive como se eu tivesse um álibi ali para realmente fazer todas as rupturas que minha alma sempre buscou e viver aquela a minha coragem, vida. né? Que quando nasce uma mãe, também nasce uma leoa, não é assim que se fala? Nasce mesmo, assim, mesmo. E aí, nisso eu também fui me descobrindo, né? Então, uma coisa que eu sabia que já não faria mais sentido é continuar aquela vida de acordar às 6 da manhã, voltar para casa. Isso que a gente estava na pandemia ainda, então tinha uma certa flexibilidade. Mas eu tinha que sentar na frente do computador e ficar lá o dia inteiro, né? E eu ficava com ela aqui. Então, durante 1 ano, eu fiquei, ainda continuei trabalhando com ela. Depois da licença maternidade, fiquei 6 meses, né? Mais ou menos uns 6, 7 meses, com 1 ano e meio, eu saí. Quando ela tinha 1 ano e meio, eu saí. Pedi demissão, né? Não fui nem mandada embora, pedi demissão. E aí foi a virada de chave, porque aí eu falei, bom, então agora a gente vai viver a vida de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com os nossos valores, a gente vai criar isso, né? E aí as coisas foram aparecendo. Então uma amiga do Júnior falou, nossa, vocês já vieram para Embu das Artes? Aqui é muito legal, acho que é a cara de vocês, porque a gente estava procurando, né? Então a gente tinha ido para o Demétria, que é um lugar um pouco bem mais longe de São Paulo, em Botucatu. A gente tinha começado a sondar alguns possíveis lugares, mas esse lugar, eu falei, nossa, é perto de São Paulo, acho que tem algumas conveniências ali, tem uma escola que eu achava, né, faz sentido pra gente estar lá, e aí as coisas naturalmente foram se encaixando e, sei lá, em questões de meses, poucos meses, a gente se mudou pro interior. E a gente se mudou para o interior, não é que a gente foi para uma casa de condomínio, não, a gente se mudou literalmente para o meio do mato, assim, sabe? A gente ficou imerso ali durante quase 3 anos no meio de uma mata selvagem. Então, assim, o Júnior, que vem de um histórico de DJ, produtor musical, super urbano, eu também sempre vivi ali no miolo da Zona Sul de São Paulo. De repente, nós dois com uma filha pequena ali no meio do mato. E foi a melhor imersão que a gente poderia ter feito. Né? Primeiro porque uma criança, o ambiente que ela tá, ensina. É a maior escola, é o ambiente. É a natureza. Estar na natureza era o que eu queria para ela. Eu não queria que ela estivesse no meio do concreto da cidade, tendo referência de shopping, de loja, sabe? Eu não queria isso. E aí a gente moramos ainda, né, lá. A gente mudou de casa só, mas a gente continua lá ainda. E eu fiz essa transição de carreira, mas essa transição de carreira foi muito natural também. Porque assim que eu pedi demissão, sem nenhum planejamento profissional do que eu queria ser, nada disso. Eu falei, eu vou parar, vou respirar durante 1 ano. Depois eu vejo o que eu faço. Vou ficar com a minha filha e vou ver o que vai ser. Não sei o que vai ser. E aí na semana seguinte que eu pedi demissão, uma amiga da minha cunhada me mandou uma mensagem e falou, Thalita, nossa, você me inspira muito com o seu conteúdo, com o seu estilo de vida, assim, a forma como você se alimenta, né? Eu sempre posto suco verde, a alimentação à base de plantas que a gente leva. Ela falou, cara, me dá uma condução, assim, faz um caminho comigo, porque eu tô precisando muito mudar a minha alimentação, tô super com dificuldade para emagrecer. Ela falou que tava com baixa energia, as coisas básicas que a gente enfrenta. E aí eu falei, nossa, Gabi, assim, sendo bem sincera, eu não sei nem por onde começar com você, mas vamos fazer. E aí eu fiz essa... Mas olha que engraçado, né? Bem aquele ditado popular.
dá o primeiro passo que o universo mostra o caminho, né? É. Vai lá, dá um de louco, mas assim, todo louco segue o seu coração, Sim. que lá vai encontrar, né, pessoas, situações, momentos. Sim. Não vai estar sozinho. É que na Nunca. nossa cabeça, a gente, tudo que é desconhecido assusta e aciona o nosso instinto de defesa. Sim. Então, por isso que muitas pessoas ficam travadas no primeiro passo, demoram para tomar decisões que racionalmente elas sabem, mas aquilo ainda não fez um download para a consciência, né? O instinto de sobrevivência, de proteção não deixa dar aquele primeiro passo. Sim. Então, às vezes as pessoas retardam isso, às vezes nem chegam a dar. Mas quando a gente tem algum gatilhozinho, né, que no seu caso foi a maternidade, né, Sim. que a leoa nasceu ali e fala assim, agora eu vou dar um jeito de, eu tenho uma motivação, né, e vou dar um passo. O universo começa a movimentar toda a energia para essa construção dessa estrutura do passo que a gente deu. Sim. E se a gente tivesse esse entendimento antes, ajudaria muito a gente não perder tanto tempo, né? A gente viveria coisas muito mais extraordinárias. E também tem um ponto que eu vejo que é algo muito comum, assim, de todos nós, é a gente não acreditar no tamanho dos nossos sonhos, não acreditar, não colocar fichas para alimentar essa visão não que bancar, a gente teve. Né? Porque para mim era inconcebível, era algo muito, demorou muitos anos para eu trazer mais para a realidade aquela vontade que sempre existiu dentro de mim de morar na natureza, de ter uma vida completamente diferente daquela que eu vivia. Só que eu não acreditava naquela visão. Parecia que eu não merecia aquela visão, sabe? Entra também numa falta de merecimento que a gente não se permite acreditar naquela visão, sabe? É muito louco, né? A gente não bota fé nem no nosso próprio sonho, nem né? Nos nossos próprios Parece que ele fica deslocado da gente, né? Mas ele é nosso. Mas a vida vai te trazendo cada vez mais para a materialidade esse sonho. Foi o que aconteceu com a gente. A gente começou a acessar aquela frequência. Então amigos chamavam para conhecer uma chácara. Daí eu via e falava, nossa, isso é possível. Eles têm 4 filhos, eles moram aqui, tem uma escola maravilhosa perto, plantam orgânicos. Sabe, eu fui começando a entender que ela é uma empresária maravilhosa, essa amiga que mostrou pra gente o Demetria, inclusive. Eu falei, nossa, então é possível, sabe? Eu não preciso só ser um bicho do mato, né? Porque a gente tem essa visão de que, putz, preciso ser bicho do mato. E uma coisa que eu gosto muito de quebrar essa crença, inclusive. Porque assim, não, a gente continua tendo uma vida a gente consome certas coisas, né? Eu venho pra cidade, eu não tô lá enfurnada e... Mas existe esse equilíbrio muito maior, né? E a nossa base hoje é um ambiente mais natural, em todos os sentidos. Então, quando eu comecei a mudar esse meu estado de ser, naturalmente, o ambiente externo, a forma como eu vivia, as pessoas que estavam inseridas no nosso ecossistema também foram mudando. A minha profissão foi mudando, porque tudo parte do nosso estado interno. Claro que não é instantâneo, foram alguns anos, leva um né? tempo, Mas isso vai acontecendo naturalmente, né? Então... O nosso nível de permissão também é que calcula essa velocidade. Né? É que nem entrar numa banheira gelada, a gente não dá um mergulho, né? A gente vai pondo o pezinho, vai molhando os pulsos, molha aqui atrás, vai devagarinho, até você esperar encaixar toda aquela egrégora diferente. Por mais que a gente deseje mudança, mas de novo, o nosso instinto de defesa tem medo da mudança. E a gente fica no meio daquele paradoxo, eu quero, mas também não tenho medo. Então, leva um tempo para achar o match disso e quebrar essa dicotomia, né? De quero, não quero, mas tenho medo. E você vê que o universo do lado de fora, ele vai trazendo, né? As pessoas, as situações, vão aparecendo uns sinais, umas provas para a gente quebrar esse paradigma do medo e ir soltando a cordinha, né? Olha, não, aqui dá para pôr pé, aqui dá para ir um pouco mais, vamos experimentar. E aí a gente vê que vai construindo as coisas, né? Sim, o mais louco é que a gente acha que a gente tá no controle das coisas, né? Que nem você fala, vai soltando a cordinha. E a gente tá num universo, numa inteligência divina suprema comandando tudo isso. E a gente acha que a gente tá num certo controle aqui, né? E nisso a vida vai ficando cada vez mais limitada, menor, mais restrita. Ao passo que quando a gente larga, né? Quando a gente solta esse controle, assim, e não é fácil... E quando a gente confia também nessa inteligência divina, coisas extraordinárias começam a acontecer, né? Encontros que você nunca poderia ter imaginado.
começam a acontecer e aí as coisas começam a se realizar de uma forma muito mais rápida também. Uhum. Então, eu acho que foi foi a grande ruptura, assim, da minha vida, realmente, porque ela me forçou também a procurar uma nova forma de viver e de trazer o meu propósito ao mundo, né? Então, hoje eu trabalho levando a minha verdade, a minha transformação para as pessoas, né? Então, com essa mudança de estilo de vida, com o processo de desintoxicação, que eu falo que é muito crucial para o momento atual, né? Que a gente vive no modo de economia de energia, né? A gente carrega o nosso celular o dia inteiro na tomada, mas a gente não se recarrega da forma certa. Porque a gente está inserido num ambiente que nos ensinou um modelo de saúde que não se sustenta, né? Sim. Por isso estamos todos tão doentes. Então a gente precisa desintoxicar, limpar o corpo com regularidade, manter um estilo de vida de baixa carga tóxica, né, cuidar de tudo que entra em contato com o nosso corpo, a maquiagem, os cosméticos, a água. Né? Hoje lá em casa estão instalando um filtro central lá de casa, porque a gente se mudou de casa e antes a água que era de poço, uma água muito boa, hoje é uma água tratada, a gente tem água tratada. E aí é muito, assim, eu tô limpando, sei lá, lavando louça, eu tô tomando banho, eu sinto aquela água diferente mesmo, né? Então a gente vai colocar um filtro central para que a água que entre dentro de casa já seja uma água um pouco mais limpa, não é potável, não vou tomar aquela água, ela vai passar ainda pelo filtro, filtro de água alcalina, mas ela já faz uma pré-filtragem de flúor, cloro, lodo, essas coisas todas, porque o banho, a gente absorve água. A água que cozinha os alimentos. A água que você prepara o alimento. Então, você vai lavar uma alface e tal, se a água for uma água tratada, né, que é um esgoto tratado, aquilo que a gente recebe em casa. Então, tudo isso faz parte, sabe, de uma mudança. E eu levo essa consciência hoje para as pessoas, né, do quão importante é, principalmente para famílias, para quem tem filho. Porque a gente está criando uma futura geração que vai ficar doente cada vez mais cedo. É matemático, não é uma invenção. E as estatísticas, os números já mostram isso, né? Então, hoje a gente tem crianças mais obesas do que desnutridas. Mais sobrepeso do que desnutridas. Então, antes a gente tinha um problema de tratar a fome do mundo, hoje a gente tem um segundo problema, que é tratar as crianças que não se alimentam bem. Obesidade e intoxicação, né? Porque as crianças todas estão intoxicadas. É uma intoxicação, né? Porque a gente consome um produto químico, não é um alimento. Tudo que sai de uma embalagem que tem conservante, acidulante, espessante, aromatizante, corante. Comida embalada já não é mais alimento, é um produto alimentício. Ele é um conjunto de produtos químicos, sabor comida. Sabor artificial de comida, né? E a gente tem essa consciência, mas eu acredito que seja muito difícil para algumas famílias, principalmente as que talvez tenham baixa renda, que tem essa cultura de achar que comida saudável é mais cara, né? Uma verdade nisso é que, infelizmente, os orgânicos ainda têm um preço diferenciado de alimentos comuns, né? Então isso já dificulta um pouquinho o acesso a algumas pessoas, mas tirando a parte de alimentação orgânica, o básico, a família brasileira aprendeu a fazer mercado, não feira. Né? E aí por quê? Por que a rotina da vida das pessoas é assim? Falta de tempo. Hoje, ainda na nossa época, a gente tinha mãe dentro de casa, que tinha tempo de preparar a alimentação. Hoje, a geração das crianças que estão nascendo hoje, e até acho que de 10 mais anos atrás, não tem mãe em casa. O pai e a mãe trabalham. Então, o que acontece? As pessoas acabaram se adaptando, por causa de tempo, à alimentação empacotada. Porque quem que tem tempo, hoje a gente sabe que se organizando no final de semana, deixando os alimentos já preparados, organizados, higienizados na cozinha, muita coisa dá para congelar. Então, assim, existe uma logística que facilita esse fator de falta de tempo, mas também é uma coisa que precisa ser educado e mostrado para muitas mães, famílias, que se elas dedicarem de 3 a 4 horas do seu final de semana,
ela programa a alimentação da semana inteira da família, principalmente tem criança, ainda 2, 3 crianças em casa que criança madraga, come o dia inteiro. Comem. Né? Então, e a velocidade não dá conta. Então vai tudo para o lanche, para biscoito, né? Bolachinha recheada, salgadinho, que isso tudo não é comida, é veneno. Nossa, é veneno. É veneno, aqueles corantes todos. Imagina, salgadinho e isopor, né? Aquilo acaba com a flora intestinal da criança. E aí o problema disso não é só a obesidade e os transtornos físicos, são também os transtornos mentais. Doenças autoimunes, alergias, não, isso tudo vem desses pacotinhos, né, coloridos. Transtorno de déficit de atenção. Né? Autismo. Autismo, que em partes está muito relacionado também a isso, mas há outras questões também, mas assim, muito também relacionado a isso. E tudo, né? Bipolaridade, depressão, TDAH, que hoje toda criança tem TDAH. É lógico, o nível de açúcar que tem nos alimentos é um todinho, é aqueles suquinhos, aquilo tudo é puro açúcar. Então, criança já é uma bateria carregada natural, que toda criança tem muita energia. E aí, toda alimentação que você dá para ela é rica em açúcar, onde vai esse pico de energia? E aí nem a criança dá conta, ela começa a ficar ansiosa, estressada. Sim. Fora a toxina invisível, que eu também sempre falo para as pessoas, que é a radiação eletromagnética, né? Então, celular, autoestímulo. As crianças são extremamente mais sensíveis à radiação, o crânio é mais fino, né? Os ossos são mais finos, então a radiação, ainda que seja uma radiação fraca, digamos assim, de celular, de televisão, é o dia inteiro, a gente é exposto o dia inteiro a uma carga de radiação, principalmente na cidade, que a gente tem as torres de transmissão, assim, em cima de prédio, muitas vezes de prédio residencial. Então isso é muito sensível e são muitos microfatores que somados o nosso corpo não aguenta. Sim. Então, por isso que essa consciência, porque não é uma mudança, uma dieta, é uma nova consciência que precisa surgir nas pessoas de novo. Aquele estilo de vida que os nossos ancestrais, né, levavam, mais conectados à natureza, é isso, sabe? A nossa essência é natural, é viver em contato com a natureza, é se alimentar de forma natural, e a gente vive hoje uma vida sintética. Tecnológica, sintética, né? Exatamente. Sendo que a nossa maior, e eu que sempre trabalhei com tecnologia, a nossa maior tecnologia é o nosso corpo. E a gente não conhece, a gente não domina essa tecnologia minimamente, sabe? Para viver bem, para viver com saúde. Então, hoje eu busco levar essa consciência natural para as pessoas, né? Tá. A gente sabe que você fez uma transição radical, você largou um cargo numa multinacional, saiu do corporativo e saiu de São Paulo. Hoje, para as pessoas que estão começando a despertar para essa consciência, mas ainda não é o momento de fazer, não tem essa possibilidade de fazer esse corte, o que você pode orientar essas pessoas? Que pequenos hábitos no dia a dia, que pequenas mudanças elas podem fazer para começar é aquela história, né? O que a gente tem de recurso hoje? O que dá para fazer hoje? Olha, infelizmente eu não tenho um planejamento financeiro, eu não consigo largar meu emprego, né? Os meus filhos consegui deixar eles numa escola, a gente está nessa vida urbana louca. O que você orientaria essas pessoas como coach de saúde integrativa? Quais os primeiros passinhos que já dá para fazer para começar a desintoxicar essa vida, essa rotina, né? E começar a galgar os primeiros degraus para uma vida um pouco mais saudável? A primeira coisa é você tomar consciência de que existe um desconforto dentro de você, porque senão eu vou falar que a pessoa não tem desconforto, ela vai seguir a vida dela, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente reconhecer que do jeito que tá, não tá bom. Seja o lugar que você mora, seja o seu estado de saúde, seja a condição que você quer criar os seus filhos, a gente tem que reconhecer e tomar posse disso, falar, bom, não tá legal. Porque muitas vezes a gente não para reconhecer. E a gente vai continuando e tem um desconforto, mas você nem liga para esse desconforto, não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, toma posse desse desconforto como um guia para você mudar, né? Para você começar a se abrir para novas possibilidades. Perfeito. E quando a gente se abre, quando a gente se disponibiliza para a vida agir através de nós, tudo muda. E as ideias vêm, né? As ideias vêm. Aí o segundo passo, que eu acho que dá para todo mundo fazer, é se conectar mais com a natureza, de alguma maneira. Eu, quando morava em São Paulo, todo santo dia eu ia para o parque.
Então, todo santo dia eu ia pro parque, nem que fosse para ficar meia hora. E aí eu procurava já fazer uma atividade física rápida no parque, porque daí eu já unia o útil ao agradável, né? Tinha que fazer atividade física, eu já fazia no parque, e aí... Então, assim, se você mora perto de um parque, ou se você trabalha perto de um parque, ou aos finais de semana, esteja mais imerso nesse ambiente natural, porque a gente se autorregula emocionalmente, fisicamente a gente também se autorregula, porque a Terra nos traz elétrons, ela repõe a nossa oxidação diária. E aí, o terceiro passo seria começar a limpar a alimentação. Né? Então, de fato, eu digo cortar porque é o que eu acredito, cortar tudo que a gente desembala. Tá bom. Principalmente os alimentos ultraprocessados, assim, né? Porque existe uma escala, lógico. Por exemplo, lá em casa a gente só não come alimentos ultraprocessados, mas eu tenho bolachinha de arroz, sempre orgânico, né? Priorizo muito o alimento orgânico também. Principalmente se ele for processado, porque daí a carga de agrotóxicos, de químicos num alimento processado é maior ainda, então eu tento fazer isso. Não é 100% dos casos, mas eu tento muito sempre, então vai limpando, né? A sua casa tem que ser o seu templo sagrado. É aquela filosofia, né? Descasque mais e desembale menos, né? Exatamente. Então, tem um alimento que a embalagem veio da natureza, não de um mercado, né? De uma indústria. Quanto mais verdadeira a comida, faça mais feira, menos mercado. Exatamente, né? Muda esse ambiente, né? O ambiente é tudo. Então, se a gente começa a mudar o ambiente dentro de casa, você já dificulta o acesso a algumas coisas. Até você mudar de casa, dá para você mudar o que está dentro de casa. O que está dentro de casa. Perfeito. E aí, se eu tenho uma vontade de comer um doce, por exemplo, eu vou ter que sair para ir ao mercado comprar um doce, porque em casa não vai ter, entendeu? Em casa eu tenho as estratégias de frutas secas, por exemplo, que eu faço os docinhos, que não é nada, não preciso nem fazer o docinho, eu como a fruta seca pura ali, não preciso perder tempo para fazer um doce, para quem não tem tempo, por exemplo. Então, existem algumas estratégias que eu vou mostrando para as pessoas, primeiro de como elas diferenciam esses tipos de alimento, porque nem todo mundo vai passar por um processo de desintoxicação, por exemplo. Mas, para quem não quer passar por um processo de desintoxicação, existem esses passos, essas fases que eu mostro para que a pessoa também tenha autonomia. Dá para pelo menos parar de intoxicar, até aprender a desintoxicar. Segura essa carga tóxica do jeito que tá. Tá bom. E aí o segundo passo seria passar realmente por uma desintoxicação, que aí você limpa o seu corpo, né? Você leva as suas glândulas para um outro estado de funcionamento, né? Então, aí são outros 500. Mas até a gente chegar numa desintoxicação e criar essa consciência, a gente vai limpando aos poucos. E aí a primeira coisa, sem dúvida, é cortar os ultraprocessados, principalmente. Tá bom. E quando a gente fala, a gente está falando de ultraprocessado, para quem não tem, talvez, esse conhecimento, embutidos, né? Acho que um bom exemplo para falar de ultraprocessado é salsicha, né? Salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, que esses alimentos, eles são um patê, uma mistura, coloca um monte de produto químico, coloca muito sal, tem muito iodo, né? Para poder dar sabor e falar que olha, isso é um peito de peru, isso é um presunto. Mas não é só, por exemplo, tem os biscoitos, a bolacha recheada, que também tem um nível de açúcar e gordura hidrogenada, que se fala? Transhidrogenada. Gordura trans, que tem sabor. Para aquilo ficar com sabor gostoso, ele tem um monte de aditivos. Então, tudo aquilo que vicia no sabor tem um poder igual de droga, igual cocaína, né? Pior até o açúcar. Vicia mais que cocaína, já tem estudos falando disso. Então, por isso que é importante você também trabalhar, que você falou perfeito, acho que a ordem dos passos que você passou foi impecável, trabalhar a consciência. Porque a consciência vai conseguir dar força para você lutar contra o próprio corpo. Exatamente. Mexer nos comportamentos e hábitos alimentares requer uma força muito grande. Muito. É que nem desintoxicar de droga, de álcool, que pessoas vão para a clínica, o que elas fazem? Abstinência, né? É terrível. Sim. Não precisa ser assim com a alimentação, mas a gente pode ficar, por exemplo, vou experimentar uma semana sem comer porcaria em casa, não vamos comprar, vamos ver como fica. Deu bom, sobrevivemos, vamos manter. Aliás, aí depois vai tirando açúcar, aí depois vai tirando algumas coisinhas. Não precisa ser radical, mas
foi o que você falou. Se eu tomo consciência, eu consigo ter força para mudar hábito. Para mudar. E essa é uma tática que eu mesma usei, são as austeridades. Né? Eu fazia austeridades. Antes até de conhecer o Júnior, que eu queria quebrar esses padrões com o meu corpo, sabe? Esse condicionamento bioquímico, porque a gente tem um condicionamento bioquímico de comer o dia inteiro açúcar. Sim. O corpo grita, ele pede. A nossa microbiota, né, os micro-organismos que nos habitam, eles pedem isso. Então, o nosso cérebro, condicionado a isso, continua pedindo do mesmo. E a gente cria as maiores desculpas do mundo sempre. Então, eu sempre vou fazer um caminho que vai me levar para aquele mercado que eu sei que tem aquela bolacha que eu gosto, sabe assim, essas coisas. E aí eu comecei a fazer as austeridades forçadas. Isso também é uma quebra interessante. Então, eu fazia promessa mesmo. Eu ficava um mês, um ano, não era um mês não, eu ficava um ano sem comer açúcar. Porque eu fazia uma promessa. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Eu não sei, conseguir a promoção no trabalho. Sei lá, eu fazia essas promessas, essas austeridades. E elas quebravam esse padrão mental, esse padrão bioquímico. Tá. Então isso foi me ajudando o meu corpo a entender que ele... Cara, eu continuo segura. Ele não vai morrer de fome, não vai ficar desnutrido porque ele não comeu uma barra aquele de chocolate. brigadeiro que eu era viciada todo final de tarde, ia pra cozinha fazer aquele panelão de brigadeiro de panela. É uma loucura. E isso até hoje continua acontecendo, tá? Mesmo eu tendo limpado a minha alimentação, por exemplo, eu estou fazendo um ano sem chocolate. Porque a gente cai num outro lugar, né? Hoje existem os chocolates saudáveis, muito melhores do que essas barras de chocolate. Cacau puro, o cacau puro, que é uma medicina, mas os 70%, 80%, os 50%, né? 70%. E eu me vi comendo quase que metade de uma barrinha desses de 70% todo dia. Eu falei, opa, peraí, isso daqui não tá normal. Então esse vigiar... Será que é meu corpo que precisa disso ou é meu hábito que está acostumado a pedir todo dia? Esse vigiar é um estado constante. Como é importante. É um estado constante. E essas alteridades, assim, esse parar forçado é uma coisa que ajuda muito você quebrar um padrão. Então, de repente, aí em casa, né, quem tá escutando a gente tá no momento aí de que quer alguma coisa, já faz uma promessa aí, fica um ano sem, um ano sem chocolate, um ano sem refrigerante, porque isso ajuda a gente a mudar os padrões. É muito importante. A tomada de consciência, ela vai puxar um autocompromisso. Você fala, bom, agora que eu já entendi, eu percebi, eu preciso criar um comprometimento. E uma das coisas, né, em coach, que você estudou, a ferramenta de coach, ela trabalha muito com a gratificação. Toda vez que você consegue, né, se comprometer, ser disciplinado com as suas coisas, a melhor motivação é uma gratificação, uma recompensa. Né? Mas assim, as pessoas são safadas, né? Que a pessoa fala assim, nossa, fiquei a semana inteira comendo direitinho, fui pra academia, aí chega no final de semana, é o dia do meu lixo, eu mereço. Aí ela vai se dar de recompensa aquilo tudo que ela lutou contra. Não, né? Fala assim, olha, vai se dar um jantar num restaurante legal, sei lá, pode ser coisas materiais, compra aquele tênis que ia melhorar a tua performance na academia. Olha, se eu fizer tudo direitinho, eu vou lá comprar aquele tênis que... Então, assim, você começa a fazer auto-PNL, uma autoprogramação do tipo, olha, se eu conseguir manter minha disciplina, o meu compromisso, eu vou ter recompensa. E é um propósito, eu vou buscar um propósito, então eu vou fazer isso. Esse gatilho ajuda você a sustentar a sua disciplina. Sim. Né? Então isso é muito bom. Então, hoje tem muitas informações na internet, tem muitas mestres, gurus, coaches, profissionais que dão essas dicas pra gente para ajudar. Você fala assim, olha, eu não tô sozinha, né? Tem algum louco que já experimentou, deu certo, deixa eu ver como é que faz. Tem um passo a passo, uma dica, uma sugestão. E eu acho que um sabotador que impede as pessoas de realizar o sonho é a distância do ponto que está para o ponto onde quer chegar. Sim. Né? Então você fala, mas como que eu vou largar uma vida urbana e ir para um sítio, ter uma vida saudável? Isso não é utopia. Eu sempre falo assim, o homem ele consegue mudar uma montanha de lugar se ele fatiar ela em pedaços. Ele não vai arrastar a montanha inteira de uma vez só. Né? Então, o ponto que você está hoje para o sonho que você quer, a sua percepção pode ser de estar muito longe, muito difícil, vai demorar. E se eu for passo a passo? Né? Que a dica que você deu foi perfeita. Se eu não consigo mudar o meu ambiente, eu mudo tudo que está dentro desse ambiente.
Se eu não consigo ir para um lugar onde tem mais natureza, mudar de casa, sair do bairro de onde eu tô, o que está dentro da minha casa que já dá para mudar? Né? O que dentro do meu... Primeiro dentro de mim, para mudar dentro da minha casa, para mudar com a minha família, e aquilo cria força egrégora para você, se realmente for possível e você quiser sair do ambiente, dá. Mas você preparou toda a laje para esse prédio subir, né? Exatamente. Então, muda a cabeça, muda a percepção, muda os hábitos, começa a provar para você mesma que é possível com os pequenos passos. E isso vai... Essa mudança, porque aí você não está sozinha, foi você e o passinho que você mudou. Aí já são 2. Aí você muda mais um passinho, mais uma coisa, muda a água, muda o sono, muda a alimentação. Ah, Andréia, não consigo durante a semana, não tem parque na minha casa, é longe. Vai no sábado e no domingo. É só 2, mas tá bom. É mais 2 pontinhos a favor dentro da sua estrutura de mudança. Sim. Né? E dá para fazer. Eu acho que a gente que tem ferramenta, conhecimento e experiência, case de sucesso, é nossa obrigação a gente passar isso para as pessoas. Olha, eu fiz, o meu caminho foi bom assim, e eu tive esses desafios. Tá parecido? Dá para você aproveitar? Dá, que legal, né? O que você teve de... Qual foi a primeira semana que essa mudança de casa que você teve? Saí de um apartamento e fui para um mato, para um sítio. Como que foi a primeira semana? Para as pessoas entenderem, compartilha com eles esse impacto que foi. Que leva um tempo a encaixar a mudança, né? Leva, mas você sabe que eu falei, gente, eu nasci, eu não me vejo mais fora disso. Não volto mais. É como se aquele fosse o meu ambiente. Então foi muito natural também, sabe? Eu tinha os receios de logística, né? Então eu falei, cara, essa casa é grande, para limpar essa casa vai ser pesado. Olha o tamanho desse jardim, porque era um jardim assim muito grande. Onde que eu vou fazer feira? Onde que eu vou comprar meus orgânicos? Na escola da filha pequena? Sim, essas coisas elas também foram se encaixando. Então o fornecedor de orgânico que a gente tem aqui em São Paulo, ele também entregava lá já para o grupo da escola. Então isso se manteve. Eu falei, nossa, universo, gratidão. Que bom. Porque a gente se mudou sem saber como seria isso. A gente estava disposto a vir uma vez por semana para o SEASA ou para o Instituto Chão para fazer a compra, né? Mas isso também foi se adequando. E hoje a gente mora num condomínio que a entrega dos orgânicos é lá dentro, inclusive. Tem uma feira que tem orgânico lá dentro, toda sexta-feira. Ai, que bárbaro. E de quarta-feira tem feira de orgânico na rua de cima. Então você fala, gente, olha isso, né? Que a gente se mudou agora, né? Como eu comentei. Então, é essa magia. E eu não me vejo fora, assim. A transição foi essa. Eu falei, nossa, a primeira semana eu falei, uau, é isso. Dormir sem barulho de buzina, de dormir aterrada, sabe? Um sono mais pesado também, porque você não tem a radiação eletromagnética bombando como tem nos centros urbanos. As pessoas, tem muita gente que nem tem ideia de que isso interfere, né? Nossa, interfere muito na qualidade do sono, na profundidade do sono também. A luminosidade, o grau de luminosidade, né, é muito menor, porque você está imerso você não tem as torres de iluminação, postes de iluminação que nem tem numa cidade. Então, assim, é um conjunto de fatores que você fala, uau, o corpo, ele descansa, sabe? O corpo, ele se sente mais em paz. O nível de cortisol diminui muito também, porque você não está naquele estado de alerta da cidade. Para se defender. Quando eu venho para cá, para a cidade, putz, eu entro, saio ali da estrada, eu já... O meu cortisol, ele já começa a subir, porque eu começo a entrar num estado de alerta. Opa, é celular, é bolsa aqui debaixo do banco, é motoqueiro que cruza você por todos os lados. Então, é nítido para mim, assim, o estímulo visual de outdoor, não sei o que, tudo isso para o nosso corpo, para nossa mente, faz muita diferença. Que a gente não percebe porque a gente não saiu desta bolha. Só por isso que a gente não percebe. Quando consegue sair, tem esse parâmetro para fazer comparação. O contraste, E hoje, fala um pouquinho, então, do seu trabalho, da mentoria que você está fazendo com o Júnior, que tem uma sigla, né? Que chama? É o DCI. DCI. Despertar da Cura Interior. Despertar da Cura Interior.
Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, dessa mentoria que você está fazendo, ou propriamente seguir nas redes sociais para pegar as dicas, né, que você é bem ativa, das receitas, dos sucos, mostrando um pouquinho da sua realidade, quem quiser se inspirar, como que as pessoas te acham hoje? No meu perfil, Thalita Trauce, se vocês puderem depois botar aqui embaixo, vai ser ótimo. Thalita tem TH, né? TH, Tá. Thalita ponto Trauce. Lá eu compartilho muita coisa, assim, do nosso estilo de vida, de dicas de alimentação, dica de suco, enfim, tudo, o máximo que eu posso eu compartilho ali. E aí a gente criou também esse programa de transformação, porque a gente une muito esse trabalho mental que o Júnior teve lá desde trás para superar o câncer, a forma como ele enxergou a doença, os obstáculos todos que ele teve que superar para chegar na cura. Então a gente conseguiu transformar isso num método, junto com a transformação do corpo pela alimentação, né? Essa purificação do corpo pela alimentação. Então eu brinco que é um upgrade de software e hardware, sabe? Você faz um upgrade da mente e do hardware, que é o seu corpo também, acompanha, né? Acaba acompanhando. Que legal. Então é uma reprogramação mesmo e tá muito legal. A gente tá num grupo lá agora na primeira turma do DCI. E para quem quiser essa ajuda, porque às vezes é muito difícil você transformar sozinho. Principalmente quando em casa o seu marido não te apoia, ou a mulher não confia muito nisso, fala, isso daí é frescura. Não. Quando você tá num grupo, isso junta muita força. Porque eu sempre fiz, né? Desde o começo eu faço os acompanhamentos one-on-one, individuais. Mas eu vejo que assim, a egrégora ali do trabalho em grupo, ele é muito mais forte, muito mais potente. Então está sendo também muito gratificante poder levar essa transformação, essa história de cura do Júnior, principalmente, que me curou, né? E hoje a gente transbordando isso para outras pessoas. Que legal, que legal. E tem o canal dele, que é o Cura de Todos, né? Que ele compartilha também os insights dele sobre essa visão da indústria farmacêutica, essa visão dos tratamentos convencionais, né? Não que a gente seja contra a medicina tradicional, não é isso, muito pelo contrário. Mas ela tem que ser usada com cautela e sabedoria. Exatamente, né? A posse da saúde de cada um tem que ser individual, não a gente delegar o nosso bem mais precioso para 100% para a mão de profissionais, né? A gente tem que saber sobre a nossa saúde, tem que ter o domínio básico disso. E é isso que a gente ensina no DCI. Muito bom. Nessa transformação. Querida, que prazer, que privilégio poder compartilhar essa história de força, de transformação, de quebrança de paradigma tão forte. Eu espero que vocês também tenham gostado, que se inspirem muito na história da Thalita. É possível sim, dá para fazer com o que você tem, o importante é começar, né? E fazendo a mudança que os resultados vão dando estímulo para a gente continuar. É verdade. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!